Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através desta programação. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024 com a temática central As Promessas de Deus e um subtítulo que nos diz: Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Aula anterior, nós estudamos a lição de número 4, falando sobre as promessas de obediência. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, vamos falar sobre a promessa de salvação. Antes de entrar em outros comentários e fazer leituras, eu quero já aproveitar e apresentar os dois comentaristas que estão aqui comigo hoje. Pastor Rômulo, a paz do Senhor, Pastor Rômulo. Paz do Senhor, que alegria poder estar aqui. Eu espero que seja um tempo edificante para a glória do Senhor. Amém. E também Evangelista Edenilson. A paz do Senhor, Evangelista Edenilson. Paz do Senhor, Pastor Valcir, também Pastor Rômulo e a todos aqueles que estão nos assistindo. Aí que possamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus nessa oportunidade. Que maravilha. Deus abençoe vocês por estarem aqui hoje e creio que será, como já disse o Pastor Rômulo e você também, um momento de bênção aí. O nosso desejo com essa programação é levar um pouco mais de conteúdo para você que vai preparar a sua aula nesse próximo domingo, para você que ama estudar a Palavra de Deus através das lições bíblicas, para você que é amante do estudo bíblico sistemático. Então, fica aí esse programa para você se desfrutar e deliciar do mesmo. Aproveite e se inscreva no nosso canal, Escola Bíblica Dominical SJP, ative o sininho para as notificações e compartilhe. Nosso desejo é alcançar o maior número de pessoas possíveis. O Pastor Rômulo, Evangelista Edenilson, aula passada, nós falamos sobre promessas de obediência. E eu fiquei intrigado olhando o contexto da lição e eu quero... Depois a gente vai para a próxima lição, mas pensando aqui num ponto que tem no plano de aula do professor, que ele vai falar assim: a graça nos isenta da obediência e a obediência exclui a graça. Nós falamos sobre obediência, né? Então é interessante porque tem muita gente equivocada, né? Ele acha que nós estamos na graça e aí ele acha que a graça não há necessidade de compromisso, de obediência, né? Então eu gostaria de um parecer teu, Pastor Rômulo, depois um parecer teu, Evangelista Edenilson. Quem compreende a grandiosidade da graça, um conceito, o alcance que a graça tem, né? O fato de não ser uma troca, não ser uma relação meritória, mas um presente, uma dádiva de um Deus santo que não depende de nós, né? E nós, pecadores, mereceríamos o castigo de Deus. Quem compreende, então, a eficácia da graça vai ter gratidão. A gratidão é uma consequência da compreensão daquilo que recebemos sem merecer, né? Pecadores, livres e salvos eternamente. Deus não depende de nós, mas nos ama e nos concede salvação. E a graça nos responsabiliza. A obediência é a atitude de quem compreendeu a maravilhosa graça de Deus. Então você diz que é privilégio, porém existe também responsabilidades, né? Muitas, né? Edenilson. Bem, eu acho que o pastor Rômulo foi muito feliz na colocação dele, quando ele falou sobre gratidão. A partir do momento que todos nós entendemos que recebemos algo, que é algo, um presente do Senhor, todas as nossas atitudes, elas contribuem em ato de gratidão, em ato de adoração. E isso nos leva a obedecer a palavra do Senhor. E nós não fazemos isso para obter algo em troca. Muito pelo contrário, o Senhor já fez o pagamento, o Senhor já concedeu para nós a salvação, pois Ele já nos predestinou para a salvação. Porém, nós estudaremos, inclusive, nessa lição, que o Senhor Ele nos chama para a salvação, mas será salvo quem crer e também aquele que permanecer. Esse é um ponto bem que na entrada da lição a gente vai poder discutir e vai poder trabalhar um pouquinho mais também sobre essa situação e essa condição, né? De sermos salvos, mas também de termos uma vida em constância de adoração, de louvor, de rendição, até que a obra seja completa no plano de salvação, que vai ser
derradeiro, né, no arrebatamento, mas que a gente vai poder trabalhar mais detalhadamente nos tópicos da lição a seguir. Glória a Jesus, que benção, né? O texto áureo da lição passada, promessa de obediência, de João capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, né? Nós podemos olhar lá, pastor Romulo, evangelista Nilson, e os alunos também puderam acompanhar, os professores, que foi falado sobre a questão de obediência na antiga aliança, na nova aliança, e também sobre as bênçãos provenientes da obediência ao Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente trabalhou, você que não teve a oportunidade de assistir, entre no canal, acesse, o vídeo está disponível lá, você vai poder desfrutar de um momento de comunhão e graça de Deus, aprendendo com essa lição. E a lição de hoje, a lição de número 5, a promessa de salvação. Pastor Rômulo, leia o textuário para nós. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 5, versículo 24. A verdade prática nos diz assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E os objetivos da lição, evangelista Denilson? Bem, os objetivos da lição são 3. O primeiro objetivo é explicar biblicamente a promessa da salvação. O segundo ponto é mostrar a natureza da promessa da salvação. E, por fim, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e perseverança nela. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos à leitura bíblica em classe que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 14 ao 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Após a leitura bíblica, nós vamos para o comentário do conteúdo desta lição, a lição de número 5, a promessa de salvação. E a gente já começa dizendo que está no plano de aula, né? Que essa lição ela vai tratar de da mais importante promessa divina, que é a promessa da salvação. E ela continua sendo a principal promessa de Deus para a humanidade. Então nós vamos tratar sobre salvação hoje, pensar, né, nessa obra salvífica de Cristo, que é a coluna central no tempo da redenção, né, nesse tempo da redenção divina, né? Então vamos trabalhar isso. A introdução nos diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia Sagrada, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Olha que coisa linda. E o primeiro ponto dessa lição, que é a promessa da salvação, nós começamos pensando junto aqui, né, com o pastor Rômulo, evangelista Denilson, sobre essa maravilhosa salvação, pastor Rômulo, evangelista Denilson, porque o texto áureo, quando nós lemos Jesus falando, até ele vai trazer Jesus vai trazer o texto da antiga aliança, do Pentateuco, que é Números, né, 21, 4 a 9, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele vai trazer essa ideia de que aqueles que eram picados pela serpente, aquele povo rebelde, murmurador, quando eles, no deserto, quando eles olhavam para a serpente, eles recebiam a cura, né? E Jesus vai dizer, assim o Filho do Homem será levantado, né? Nós estávamos em uma condição, você já disse no início, falando da lição anterior, né? Vivendo uma posição complicada, porque não éramos merecedores. Nunca fomos merecedores, né? E Cristo nos torna merecedor através do mérito do Calvário. Éramos adoecidos, picados pela serpente, que é uma alusão ao pecado,
né, uma ilustração do pecado, e quando olhamos para Cristo, reconhecemos o sacrifício, assim como o povo da antiga aliança olhava lá no deserto e recebia a cura, nós hoje, quando olhamos para Jesus, e fica a dica aí, olhe para Jesus, nós recebemos a salvação, né, desde que creia no seu sacrifício e assim por diante. Então, pastor Rômulo, evangelista Denilson, vamos pensar um pouquinho nesse ponto aqui, pensando nessa maravilhosa salvação. Deixa contigo, pastor. Ela é maravilhosa, primeiro, porque ela provém de Deus, né? A fonte da salvação, ela é divina, ela não é humana. Nós temos que lembrar que o pecado é uma consequência da atitude, da escolha humana, que trouxe inúmeros malefícios, né? A consequência é a separação de Deus, que é o pior desses. A identidade que nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, ela é ofuscada no pecado, ela é bagunçada, e as consequências são tudo o que acontece com o afastamento da fonte de vida que é Deus. A morte, como uma experiência real, e não apenas física, mas também espiritual, podendo ser eterna. A criação que entra numa desestruturação total e todos os males que vêm do pecado. Então, pensar em uma salvação maravilhosa é pensar na reorganização de todas as coisas segundo o propósito da criação. É as coisas voltarem para o projeto para o qual foram criados, mas principal, voltar-se para Deus, estar em Deus e com Deus, ligar-se à fonte de vida. É impossível pensarmos em salvação, nesse conceito, nessa maravilhosa salvação, sem lembrarmos de que Ele provê, nessa linguagem aqui metafórica, é Ele que provê o jeito de inocular o veneno da serpente. Ele provê o meio, Ele provê a saúde, Ele provê a cura e Ele provê um novo estado, uma nova vida, um novo estar. E isso tudo tem a ver com uma maravilhosa salvação. Se o pecado é maldito, a salvação é maravilhosa, porque provém de um Deus glorioso. Que bênção, glória a Deus, evangelista Denilson. Depois dessa explicação maravilhosa sobre o ato da salvação, eu acho que um ponto principal aqui que nós vamos trabalhar é justamente essa maravilha, essa bênção, essa grandiosidade que é termos a salvação. Principalmente pelo fato dela não ser uma salvação condicional, que nós não temos condições de obtê-la de forma própria, com os nossos próprios esforços, com as nossas próprias condições. Ela veio e a única forma dela adentrar e se achegar até nós, depois que houve a separação do homem e de Deus, através do pecado, foi através de Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, que é o centro, que é quem operou a obra salvífica e nos trouxe essa maravilhosa salvação, é por conta dele, e é por causa dele, e é com ele e por meio dele que nós poderíamos chegar, né, à estatura de varão perfeito novamente. Porque a partir do momento que houve o pecado, houve essa separação. E essa separação, ela só pôde novamente ser restituída à nossa condição de salvos por meio de Jesus Cristo. E é isso que a gente vai hoje aprender, vai detalhar, né? Que é a cruz do Calvário, ela trouxe para nós essa redenção por meio de Jesus. Ela traz para nós essa redenção, João 3,16 é o clássico, que é a leitura bíblica em classe, mas o 18 ele traz uma responsabilidade. Ali ele está trazendo para a gente duas realidades, né? E Jesus vai dizer ali, né? Tá no 18, quem crer nele, no Cristo, não é condenado, mas aquele que crê, não crê, já está, a condicional aqui, pastor Rômulo, é presente, né? Não é que será, né? Jesus deixou claro lá, quem crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. É que após o pecado, né, esse rompimento dessa relação com Deus, esse errar o alvo, sair do propósito para o qual você foi criado, o ser humano, ele entra em um estado pecaminoso. Então o pecado não é apenas a prática, mas é o estado no qual o ser humano se encontra. Então, a consequência do pecado é que o ser humano ele está condenado, ele está numa posição condenatória. Ele precisa de um salvador externo, sem pecado, que possa salvá-lo desse estado, desta condição e desta consequência, que seria a condenação justa e correta. E aí, a beleza, essa salvação é tão maravilhosa e ela provém de Deus, ele é a fonte, a natureza, o autor, ele é aquele que realiza a salvação, aplica e a completará. Por que ele é o único e suficiente Senhor e Salvador?
Porque quando Deus age salvando, ele dá ao ser humano um novo estado, uma nova condição, uma nova postura e uma nova identidade. Se o ser humano não tiver um salvador externo, ele continua no pecado. Porque o pecado ele não é prática só, ele é ontológico, ele é uma questão do ser. Nós rompemos com Deus, nós estamos nesse estado. Eu preciso ser removido. Na linguagem paulina, eu sou transportado do reino das trevas para um reino de luz. Eu sou tirado dessa posição de pecador condenado para um justo adotado como filho, co-herdeiro com Cristo e herdeiro das coisas de Deus. Então, não é apenas uma questão de prática, uma lista do sim e do não. Não é uma salvação do ponto de vista apenas de uma moralidade. A moralidade, ela é uma consequência. É um novo estado, uma nova mente, uma nova ótica, um novo estilo de vida a partir do modelo de Deus. Um jeito mais simples seria dizer assim às pessoas que nos assistem, né? É viver do jeito de Deus, para a glória de Deus, sob o reinado de Deus. É viver para o projeto qual eu fui criado, ter relação diária e contínua com Deus. Amém. Nesse ponto, olhando para esse ponto, nós já vamos caminhando um pouco mais aqui. Então, essa maravilhosa salvação. A obra da salvação e o Salvador depois contigo. Mas, pastor Rômulo, dando sequência aqui, sobre a obra da salvação, né? Nós tínhamos uma condenação eterna, uma cédula que nos condenava, né? E aí vem Cristo, através dessa obra, eu deixo contigo esse ponto. Justo. Seria Deus nos castigar eternamente. Se Deus for aplicar a justiça, ele nos mandaria para o lago de fogo e ele estaria sendo apenas justo. Porque o pagamento, o salário do pecado é a separação de Deus. Ele é um ser totalmente santo, puro. Deus é avesso, contrário ao mal, né? Então, se Deus nos lança no lago de fogo ou no local de separação de Deus, no sentido de relacionamento, porque não há onde Deus não possa estar, mas estamos falando no sentido de relacionamento com Deus. Essa separação seria correta. Mas Deus coloca a sua justiça, ele imputa a sua justiça sobre Jesus. E ele assume um lugar. A morte expiatória, sacrificial e substitutiva de Jesus significa que ele assume o lugar do pecador sem ter pecado. E por isso ele tem autoridade e legitimidade para nos livrar da condenação do pecado. E aí, pensando nesse conceito de salvação, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós temos uma ideia de salvação bem ampla. Salvação dos perigos da vida, dos inimigos, de enfermidade, das tristezas, calamidades, até de fenômenos da natureza. Mostra um Deus que salva disso. Mas também fala de um Deus salvador, resgatador, e há uma promessa, por exemplo, em Jeremias, de uma salvação de uma nova aliança e de um Salvador que é tão prometido, chamado de Messias. Quando vamos ao Novo Testamento, isso amplia do ponto de vista da teologia bíblica. E é uma salvação agora deste estado pecaminoso, da condenação do pecado, da corrupção do pecado. Então, temos o ato da salvação. Então, quando falamos aqui sobre a obra de salvação, temos o ato, temos um processo vitalício da salvação, que nós vamos aprender juntos, e tem um ato escatológico, contínuo e eterno, de um estado da salvação. É como se na cruz Jesus nos livrasse da condenação e corrupção do pecado. Mas quando ele voltar, ele nos livrará da presença do pecado. Novo corpo, novo nome, novo céu e nova terra. E essa é a gloriosa obra de salvação. Por isso, quando a gente vai para os termos bíblicos, tanto o hebraico como o grego, é muito ampla a ideia de salvação. Ele até se mistura com uma ideia de livramento, de saúde, sabe? É uma salvação conectada à ideia de um shalom, de um acordo com Deus, de uma qualidade de vida de quem vive a vida de Deus em si. Isso é muito belo, né? É Deus manifestando sua vida, uma vida abundante, uma vida real em nós. É como se fosse o contrário dos efeitos do pecado. Enquanto o pecado vai me matando, a salvação é Deus me aproximando com Ele, Deus me reconciliando com Ele. E à medida que eu me reconcilio com Deus, eu tenho saúde, eu tenho salvação. Por isso que ele vai trabalhar aqui com a ideia de, olha como o autor colocou, livramento de perigo, ameaça, saúde, de prisão, dilúvio. Sempre essa ideia de livramento. E se você for estudar um pouco mais profundo, há uma ideia de saúde,
As palavras meio que conversam ali no grego, né? Tua salvação te salvou, tua ideia te salvou, te curou. É literalmente tirar do estado pecaminoso. É Deus gerando vida em nós. Só que veja, o autor coloca algo importante que eu queria que os professores e alunos prestassem atenção aqui nesse segundo subponto, falando sobre a obra de salvação. Diz assim: dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Não existe salvação sem Salvador. Isso aqui elimina a possibilidade humana do ser humano se salvar por obras, caridades, religiosidade, filosofia, conceitos religiosos. A salvação provém do Salvador. Então, a obra de salvação, ela é divina, mas com efeitos reais na vida humana, nos relacionamentos, no estilo de vida, na conduta, e que transformará o jeito de viver aqui, mas aponta escatologicamente para uma salvação plena e eterna. Ela não é uma salvação parcial, temporária, circunstancial. Não é um conceito de uma espiritualidade, como se pensa hoje de salvação, como um bem-estar social, uma espiritualidade de iluminação. Não, é uma transformação. A obra de salvação, que é esse subponto, ela é completa porque Deus a promete, a realiza, a cumpre, é Deus que age em nós. E se o Pai prometeu e o Filho executou, quem aplica em nós é o Espírito. E a palavra nos promete isso. A obra de salvação, diz ele aqui, nos livra da escravidão do poder do pecado, mas também da condenação eterna. Somos livres em Jesus. Glória a Deus. Então, somos livres em Jesus, há necessidade do Salvador. Eu vou deixar contigo agora o terceiro ponto, que fala do Salvador, o Salvador, né? O pastor Rômulo já deixou a deixa, né, para a gente. E é interessante, você, professor, quando você for lecionar essa matéria, explicar exatamente esse tripé da promessa de salvação. Explicar o que é a salvação, do que nós vamos ser salvos. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O homem precisou ser salvo do quê? Da condenação, dessa destituição da condição dele que ele tinha, né, de ser filho de Deus. A partir do momento que o homem se separou ou se saiu da presença de Deus, houve necessidade de uma reconciliação, houve a necessidade de um resgate. E esse resgate, que é a obra de salvação, ela se deu por meio de um único ser, Jesus Cristo. Jesus, ele é o centro da nossa salvação. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Quando você observar nesse tópico, você vai ver 3 pontos importantes. O primeiro é como ele nos salvou. Foi com um preço. E esse preço foi pago, foi no Calvário, foi preço de sangue. O segundo ponto, que é interessante, é por que ou quem ele salvou. A Bíblia fala que esse ato de Jesus, ele foi feito para todos, né? Então, todos temos direito à salvação. Ela não é exclusivamente para um povo X ou um povo Y. Ela é abrangente, ela vem para salvar a todos, porque todos pecaram. Então, esse é o primeiro ponto. A corrupção do pecado, ela nos atingiu lá no Éden. Então, nós já viemos com essa condição, nós já estávamos sendo atingidos, digamos assim, pelo pecado. E quando Cristo veio, nós nascemos de novo, nós adotamos uma nova natureza. Aí, por isso que vem, inclusive, Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Aí nós vamos entender, mais na sequência, qual é o processo da santificação, qual é o processo que nós passamos, porque uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós estamos aceitando-o como nosso único e suficiente Salvador. E aí existe um processo a qual nós temos que passar para que a gente possa gozar dessa salvação eterna. Não só, como o pastor Rômulo bem falou, uma salvação momentânea, um momento, um estado, uma condição natural que seria só do momento, né? Algo mais como
alguns positivistas falam, né? Vamos seguir para a luz, porque isso é algo... Não, não é isso. A salvação ela é muito mais abrangente do que isso. O último ponto é que esse Salvador, ele veio para quem crê. E para quem não crê? Para quem não crê é a condenação. Então, se a pessoa não aceitar e não crer e permanecer também, porque eu posso crer, mas se as minhas obras, se a minha condição, se a minha vida, se o meu estado não reflete isso, eu não tenho como mostrar com as minhas próprias, não é por mérito, mas é um ato realmente contínuo. Quando você está feliz, você tem um momento de felicidade, você demonstra a sua felicidade. Quando você aceita a Cristo, você também demonstra como? Gratidão, adoração, obediência, louvor. Isso nos mostra por que você representa que você tem aquela paz. Porque você realmente tem a paz. Não é algo que você vai ali na prateleira e pega e está aqui a paz. Não. Essa é a paz que o Senhor nos concede. E a melhor forma da gente demonstrar a nossa salvação por meio da gratidão é adorando a Deus, é servindo Ele, é obedecendo Ele, é seguindo o exemplo dEle, é agindo como Ele. E não é fácil para a gente, às vezes, eu me coloquei hoje, falei, Senhor, como o Senhor gostaria que eu agisse com tais situações? Se fosse o Senhor que estivesse aqui, como o Senhor agiria? Uma prova que nós somos salvos é que nós agimos como mestre. Me faz lembrar quando indagaram a Pedro, você parece um daqueles? Por quê? Porque ele estava aprendendo, ele seguia os exemplos, ele tinha o sentido, a forma como ele se expressava, a forma como ele estava agindo. Ele estava dizendo através da personalidade dele, da vida dele, que ele era um seguidor de Jesus. Então, o Salvador aqui, nós não temos nenhuma dúvida que ele deve ser rendido toda a tributação, todo o crédito. O único e suficiente Salvador é Jesus. E ele veio para nos salvar, pagando um alto preço, que foi preço de cruz, porque todos pecaram, que todos fomos destituídos da glória de Deus, nos afastamos do Senhor, e essa salvação é para aqueles que creem. Esse é o resumo desse tópico. É interessante dizer que Jesus é um Salvador digno. Sim. Ele porque as pessoas podem pensar em outros meios. Por que Jesus é o Salvador? Ele não teve no seu nascimento participação humana, né, de José. Sim. Ele é um Salvador digno porque o próprio Espírito Santo o colocou no ventre de Maria, ele viveu uma vida sem pecado, ele foi agradável a Deus, né? Jesus viveu uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então nós temos a segurança da salvação por causa do Salvador. Cristo é o Rei legítimo. Tá? A sua obra é perfeita, ela é agradável ao Pai. Ele é o sumo sacerdote. Então, em Jesus estava a plenitude da divindade. E ele é tanto Deus como homem. E ele é o Salvador, porque, como muito bem colocado aqui, se o homem rompeu com Deus lá no jardim, é Jesus que no jardim faz o contrário. Né? Enquanto Adão diz, seja feito minha vontade, Jesus diz no jardim, seja feito a tua vontade e não a minha. E a Bíblia é essa a beleza dessa história. Começando com uma árvore da vida lá no Éden, terminando com uma árvore da vida numa nova Jerusalém. E um Jesus que pega nas mãos nossa e na mão de Deus. Por isso ele é o Salvador, ele é o resgate. Como Deus ele provê salvação. Como homem, ele se coloca em nosso lugar e faz essa reconciliação, esse ponto de contato. A gente pode ter segurança, se estivermos assistindo alguém que o Senhor colocou aí, que você está desesperado, sem sentido na sua caminhada, sentindo um vazio existencial, procurando em tantos lugares, com tantos questionamentos, com dores próprias da vida, nós queremos te declarar que Jesus é o único Salvador. Basta agora, onde você estiver, você fazer uma oração, rendendo tua vida, entregando sua vida a Jesus, declarando publicamente Jesus e crendo em seu coração que Ele é Salvador. Inclusive você que já creu, mas parou por essas coisas da vida,
Jesus é o Salvador que te resgata dessa condição. Ele te dá uma nova vida e hoje ele te declara que os seus pecados estão perdoados porque Cristo é o Salvador. Tire os olhos de você, coloque os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Creia, Jesus é Salvador. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E amém, né? Glória a Jesus. Promessa da salvação, esse primeiro ponto, então pensamos numa maravilhosa salvação, a obra da salvação e o Salvador, agora por último pensado, né? E agora nós vamos para a natureza da promessa de salvação, pensando nos 3 aspectos ali, que é justificação, regeneração e santificação. Então a natureza dessa promessa, pastor, uma vez que a gente entende, né, que precisamos de um Salvador, precisamos, né, de entregar a vida para Jesus, uma vez entregue a vida para Jesus, começa esse processo. E eu vou contigo novamente, pastor Rômulo, sobre o primeiro ponto, sobre esse primeiro aspecto salvífico, que é a justificação. Esse termo ele é emprestado da realidade do mundo helênico, do mundo grego, né? E ele tem a ver, ele é um termo judicial. Então, justificação é um ato judicial, forense e declaratório de Deus, aonde Deus nos declara como justos. Mas ele não apenas declara, ele declara, aceita e trata como justos, livres da culpa e da condenação. E a consequência, ela é vista de forma prática. Então, se pegamos, por exemplo, Romanos capítulo 5, Paulo fala que justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus, uma relação pacífica com o Senhor, voltamos ao shalom, ao acordo com Deus. Nós temos, diz Paulo, acesso a Deus. É interessante que ele usa um termo no original que é um acesso ao rei, né? Que lhe permite, não porque você merece, mas ele lhe convida à sua presença. E ele vai dizer que chegamos a nos gloriar nas tribulações. Nós temos uma nova ótica de vida. Então, justificação é essa declaração de Deus de que estamos livres da culpa. Em uma forma mais simples e porém profunda, quando olhamos para esse tema justificação, que é o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, justificação pela fé, o contrário da ideia de obras e cumprimento de leis para se salvar, é o seguinte: imagina um justo juiz que tem as leis no seu livro e ele declara sobre alguém condenado que merece a condenação, que essa pessoa ela merece ser condenada, poderia ser presa ou, na cultura antiga, ser tornada escrava porque não conseguiria pagar a sua dívida, ela e sua família, ou até pior, naquela realidade do contexto em que o termo foi elaborado no Novo Testamento. Essa pessoa deveria ser morta, justamente. Há condenação sobre isso. Imagina que ela está diante do juiz e que na hora que ele vai bater um martelo, literalmente, declarar ela como condenada, que é o que ela merece, simplesmente o juiz absolve ela e diz o seguinte: você está livre da condenação, da escravidão e da morte. Isso já não seria glorioso? Um juiz que poderia, merece, tem autoridade para condenar, dizer você está livre. Mas as consequências da salvação e da justificação vai um pouco mais além. Olha que profundo. Quando a gente estuda esse termo no Novo Testamento, principalmente na literatura paulina, justificação não é somente esse juiz dizer você está livre da condenação, você está livre da morte, da escravidão, não tem mais nenhuma dívida, ninguém mais pode te cobrar, você é um cidadão livre, totalmente livre, como se nunca tivesse errado. Acabou dívida, ninguém mais pode te cobrar, mas muito mais que isso. Imagina que agora esse juiz diz: eu tenho mais algo para você. Além de você estar livre, eu estou adotando você. E tudo que é meu, agora é seu. Toda a minha herança, agora é sua. Então, justificação é esse ato glorioso, salvífico, declaratório de Deus, em que somos aceitos como justos por causa dele. Aquele que tem autoridade para nos condenar, nos declara, nos aceita e nos trata como justos. E isso é glorioso. Uma vez justificados, né? Uma vez que somos justificados e somos livres dessa... merecíamos, né, a condenação. Nós somos agora regenerados, né? Gerados de novo, né? E a exemplificação muito clara desse texto
é quando Jesus, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? No João 3, 1 ao 6, né? Quando Jesus vai questionar ele, dizendo, você conhece a lei, você sabe, então necessário é nascer de novo. Ele, como pode um homem sendo velho e voltar ao ventre da mãe? Jesus vai explicar para ele. Eu acho muito interessante porque é necessário que ocorra a regeneração denominada de novo nascimento. Essa mudança, ela é radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Eu sou justificado em Cristo, agora eu sou regenerado. E após regenerado, pastor Rômulo, vem um processo maravilhoso, não é após, é o mesmo processo de Evangelista Denilson, que é a santificação. Então é um processo, né? Meyer Pilman até estava, quando eu estudei essa lição, eu peguei o livro de Meyer Pilman, As Grandes Doutrinas da Bíblia, e ele trabalha esses aspectos, bem como outros escritores também, né? Justificação, regeneração e santificação, bem detalhado, né? E a gente fica maravilhado com essa obra maravilhosa. Evangelista Denilson, santificação. Eu vou deixar contigo que esse é um dos aspectos também, e agora aqui ele vai nos conduzir desde a entrega da nossa vida a Jesus, quando entregamos a vida para Jesus, não somente nesse plano terreno, mas por toda a eternidade do seu processo, né? Nesse âmbito da santificação, nós poderíamos trabalhar toda essa aula aqui, com certeza, porque ela é um tema muito profundo e que seria necessário um detalhamento bem maior para a gente poder se aprofundar nesse texto. Porém, o que é importante destacar aqui são processos. A santificação, ela se inicia ali com a justificação, como foi trazido aqui pelo pastor Rômulo, passa pelo processo de regeneração e nós chegamos ao estágio de santificação. A santificação, ela seria como se fosse um estágio, uma condição, um momento que a pessoa passa a usufruir de algo. Santificar é um processo de separação. Então, você separa algo, geralmente de algo que não é bom, de algo que é ruim, algo que é profano. Nesse sentido, o que acontece? A santificação ela passa a ser um processo de renúncia, um processo de separação, um processo de condição nova, de novo momento, que é resultante justamente da obra salvífica de Jesus no Calvário. Então, 3 pontos que você precisa anotar dentro desse ponto 3. Primeiro, santificação imediata. A santificação imediata é aquela santificação posicional, ou seja, é aquela santificação que você vai receber no ato que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento, ocorre a santificação. É importante a gente destacar aqui que essa santificação posicional, ela não é uma conquista nossa. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque ela é um dom gratuito. Ela é justamente pela graça. Quando a gente lê em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 11, se você ler no 10, você vai ver ali algumas coisas que o homem pratica. E aí, no versículo 11, ele fala assim, é o que alguns têm sido, né, praticantes de obras que não são de Deus. Aí ele fala assim na continuação do versículo 11, na parte B, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, no momento, nós praticamos às vezes algo que não agrada ao Senhor. Antes de conhecermos a Cristo, a gente vive num mundo de separação mesmo, um mundo de pecado, um mundo de depravação total. Porém, quando a gente aceita Jesus, naquele ato ocorre a santificação posicional, que é a primeira santificação. E depois, o segundo ponto, santificação progressiva. A santificação progressiva, ela já é algo ao longo do período. Como que ela acontece? Como o próprio nome falou, ela é progressiva. É um relacionamento que nós vamos ter com Deus. É um crescimento gradual do cristão no conhecimento da palavra, no conhecimento daquilo que é santo, e é a busca constante
de sermos parecidos com o Mestre. E aqui que é algo maravilhoso. Porque se santificação fosse só posicional, então eu aceitei a Cristo, estou santo. Acabou. Mas quando você vem para o segundo estágio, que é a santificação progressiva, que é ela continuamente, qual que é o modelo? Jesus. É interessante porque aqui a gente fala do Salvador, né? Mas se você for lembrar lá em Levíticos, capítulo 20, se não me engano, ele fala, né, que sede santos, porque eu, o Deus de vocês, sou. Mas como que você vai ser santo, ou como você vai ser como Deus, imitando a Deus, se você não conhece a Deus? E aí vem, de fato, aquele que consumou a nossa salvação, aquele que veio na cruz do Calvário, Jesus, o modelo, que ele fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. E aí a gente tem um modelo a seguir, que é Jesus. E é esse modelo que a gente tem que constantemente buscar, aprender com ele, sermos realmente imitadores de Cristo. E por último, né, nesse estágio de santificação, veio a terceira etapa, que seria a glorificação. Na etapa de glorificação é quando vai ocorrer a plenitude da santificação, quando nós teremos nossos corpos transformados. E ali em glória, Deus vai nos receber e ali não haverá mais essa condição de pecado. Ali não haverá mais essa condição de estarmos longe do Pai, porque nós fomos adotados, fomos aceitos, somos cordeiros da salvação. Mas agora esse corpo vai ser transformado num novo corpo. Nós receberemos de Cristo um novo corpo. E esse corpo, sim, vai ser um corpo glorificado, sem mancha, sem mácula, sem pecado. E aí nós poderemos gozar da vida eterna com Cristo, adorando e servindo ao Deus que é o autor e consumador da nossa fé. É claro que nós temos que lembrar que nós estamos aqui trabalhando dentro de conceitos muito importantes, soteriológicos, né? E é uma área da teologia sistemática para ficar mais pedagógico. Com certeza. A gente poderia falar muito sobre predestinação, a eleição, justificação, a regeneração, essa ressurreição com Cristo, adoção, santificação, adoção, glorificação e entender salvação entre processos e atos. Existem dinâmicas, por exemplo, lá na cruz Jesus me declara justo, a expiação. Ele morre em meu lugar e me declara como justo. Isso é um ato externo. A regeneração, a nova natureza, o nascer do alto de Deus, acontece interno. A santificação agora é um processo contínuo, progressivo, posicional, relacional, glorificação, novo corpo, novo céu, nova terra. Existe uma salvação que abrange a criação, que abrange um novo céu, uma nova terra, um estar com Deus, com uma condenação a estar longe de Deus. Mas a gente tem que lembrar que salvação é um todo. É legal a gente pegar esses termos, porque eles vão te mostrando aspectos diferentes facetas e prismas, para a gente entender como é que a salvação acontece, se aplica. Existem discussões teológicas, é interessante colocar, já que é uma aula, que elas são desnecessárias. O que acontece primeiro? O que é simultâneo? Aí, conforme a época da história ou a vertente teológica, se discute e faz discussões teológicas. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a partir das Escrituras, não com a nossa lente denominacional ou da teologia sistemática, um olhar ocidental para as Escrituras, quando a gente vai para a Escritura olhando na sua cultura, a salvação é um todo que tem a ver com tudo isso que Deus colocou muito bem aqui, que é esse livramento do estado pecaminoso, das consequências do pecado e da condenação. Estar com Deus, eu gostei muito dessa expressão de estar com o Pai, né? Voltar para o Pai, voltar para casa, sabe? E estar com o Senhor eternamente, estar livre do mal. Mas essa salvação ela vai ter tantos reflexos, ela é tanto salvação para o crer, como é condenação para o que não crê. E ela é uma salvação que vai livrar dos efeitos, inclusive a morte, Satanás, o inferno, o anticristo, o falso profeta. Tudo que é contrário a Deus vai acabar. Então ela é uma salvação que ela traz a vitória de Deus. Mostra o Cristo vencedor e a igreja vencendo, reinando com ele. É um aspecto tão grande, essa aula é tão gloriosa, que eu acho que nós estamos apenas
permita-me dizer essa expressão, molhando a ponta do dedo, assim, experimentando um pouquinho de algo que disse Paulo, que é impossível de explicar, porque aquilo que o olho não viu, sabe, não chegou ao coração, ao entendimento, tudo que a gente tentar entender, todos esses aspectos da teologia que são importantes, são apenas, assim, pequenos reflexos. É como se a gente olhasse pelo espelho do mundo antigo, que é meio assim, turvo, mas quando vê o que é perfeito, naquele dia. Então vale a pena a gente permanecer fiel, porque o que há de vir virá e não tardará. Essa é a natureza da salvação. Glória a Deus. Queridos, vocês estão nos assistindo, nós estamos estudando a lição de número 5, né? A promessa de salvação. Pensamos aí na promessa da salvação, a natureza da promessa, e agora nós vamos para um terceiro ponto, que é a promessa e perseverança na salvação. Quer dizer, a promessa e perseverança. Volto contigo, evangelista Denilson, porque nós vamos olhar para a base da promessa de salvação, que essa base é Cristo. Nós vamos olhar depois na apostasia individual, vou com o pastor Rômulo daí, depois concluímos com a promessa e a segurança da salvação. Nós vamos olhar para um ponto aqui que é incondicional, né? Porque condicional e incondicional, né? Porque a promessa, ela é incondicional, mas a perseverança aqui é minha, né? Então ela é condicionada. Edenilson, a base da promessa, né? O Jesus é o centro da nossa salvação, né? Então, primeiro ponto contigo, a base da promessa de salvação é Cristo. Bem, quando nós falamos, irmãos, em salvação, a gente já se deparou aqui em outros textos anteriores, e isso já foi bem amplamente comentado. Cristo é e sempre será o centro da nossa salvação. Não existe outro caminho, outra forma, outro jeitinho ou condição que o homem possa se salvar. E quando nós colocamos, às vezes, as nossas ações, as nossas obras, realizações, acima do que Cristo fez, nós estamos tirando de Cristo, ou do Senhor, o mérito da nossa salvação. E é por isso que nós somos salvos pela graça, porque é ela que nos alcança. Então, o ponto principal desse tópico, a base da promessa de salvação, é Cristo. Então, Jesus, Cristo, ele é o centro da promessa. Ele é o que faz com que essa promessa se cumpra, é baseado nessa verdade que nós cremos, que nós aceitamos que vamos ser salvos. O segundo ponto importante aqui é que nós só somos igreja hoje por meio de Jesus. Como assim? Às vezes, até interessante aqui, eu vou abrir um parênteses, algumas pessoas perguntam ou questionam, por que você chama aquele membro da sua igreja de irmão? Bem, uma vez que nós somos nascidos novamente e que Cristo, como nosso Pai, nos aceita, porque somos chamados de filhos por adoção, nós somos co-herdeiros dessa salvação, nós somos participantes desse reinado. E Cristo, como nosso rei, nós teremos direito também a sermos chamados filhos de Deus. E aí, essa comunhão, essa unidade nos faz igreja. E como igreja, unidos num só corpo, nós nos tratamos como irmãos. Então, só para trazer aqui um ponto que eu acho que é interessante, mas o ponto principal aqui é justamente essa unidade em Cristo. Se você ler lá em Romanos capítulo 12, no versículo 4 até o versículo 5, você vai entender um pouquinho sobre como funciona esse sistema de um só corpo, onde cada um dos seus membros tem uma parte, né? E Cristo, ele fala que aquele que quer fazer alguma coisa tem que ser nele, e aquele que não estiver nele vai ser o quê? Lançado fora. Muito interessante isso. O terceiro ponto, não menos importante, é que a obra de Cristo no Calvário, ela revela, de fato, a realização da redenção da nossa salvação. E ela só pôde ser concretizada, ou pode ser fundamentada, melhor dizendo, com Cristo.
pastor Rômulo já foi muito feliz na explanação dele. Não havia outra pessoa que pudesse, senão Jesus, trazer a salvação. Porque todos nós pecamos, todos nós nos saímos ali daquela condição lá quando começou, lá no início. E é interessante que por um homem veio o pecado ao mundo. E por um homem adentrou novamente a salvação. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Interessante quando a gente fala em base, né? E está dizendo o texto que a base da promessa de salvação é Cristo, quer dizer, nós estamos sobre. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Deus não muda de opinião, né? Não. Nem o meio de salvação, não. Graças a Deus. Nós estamos onde estamos fundamentados. Pastor Rômulo, a apostasia individual, vai tratar na lição aí de doutrinária, apostasia moral, né? E outras situações, esse abandono proposital e consciente. Mas é um ponto interessante, né? Eu gostaria de deixar contigo sobre essa, dentro da promessa e perseverança e salvação, a apostasia individual, né? Tem crentes, não crentes, mas tem pessoas que se apostatarão da fé, outros se apostam. Meu Deus, fugiu a palavra aqui, me ajuda. Se apostatam, né? É apostatam, e eu estou com a aposta aqui. Alguns se apostatam e outros se apostatarão. É normal. Mas valeu a palavra aposta, não dá para ficar apostando, não. Salvação não é brincadeira. Né? Não é uma roleta russa. E isso é o que vai depois do próximo ponto, que é essa segurança da salvação. Mas apesar da salvação ser uma realidade, temos um Salvador e tudo que estamos aprendendo junto aqui está interligado, existe um mistério em relação à salvação. Né? Estamos lidando com um ser divino, com uma obra salvífica gloriosa, e nós, seres humanos, temos essa capacidade ilimitada. Né? E é muito normal que aqui no Ocidente, o jeito que a gente constrói o pensamento, ele é muito cartesiano, ele é diferente do mundo bíblico. Né? Então, por exemplo, a gente diz assim, Deus é justo. Por que Deus é justo? Primeiro, porque ele faz tudo o que é correto, porque ele é contra o mal, porque ele tem leis, porque... Lá no mundo bíblico, você não diz assim, Deus é justo porque primeiro, segundo, não tem essa forma objetiva de construir o pensamento. Lá no mundo bíblico, a gente diria, Deus é justo porque a gente contaria uma história sobre justiça, todo mundo iria entender, a gente chama isso de pensamento circular, e no final, quando circulasse essa ideia, a gente diria, tá vendo esse justo dessa história, dessa parábola? Esse é Deus. Ah, fez sentido. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que ter um pouco de cuidado para que a gente não fique tão preso à teologia sistemática ao ponto de abandonar a teologia bíblica. Né? E aí, a gente fique preso aos termos. E se a gente se prende aos termos, a gente fica em escolas. Eu sou da escola que acho isso, você é da escola que acha aquilo. E a Bíblia trabalha com tudo interligado. Então, ao mesmo tempo, tem incondicionalidades com condicionalidades. Né? Tudo provém de Deus e tem uma participação humana. Como é que a gente lida com isso? Então, tentando explicar, um sábio teólogo diz que é mais ou menos assim. Imagina uma estrada, e a gente está andando nessa estrada, e tem uma porta, e ali dentro está o local da salvação. A salvação é ali, encontra-se ali dentro. Quer ser salvo de tudo que está aqui fora? Entra por essa porta. E aí, imagina que as pessoas estão indo pelo caminho, e elas olham essa porta da salvação, e tem uma placa. E nessa placa, nos convida a entrar, a ser responsáveis, a não querer sair de lá, a permanecer lá dentro, né? E dizendo um monte de versículos da Bíblia que parece que a gente faz a coisa acontecer. Quem crê, quem vier a mim, quem olha para mim, quem dá... Todos versículos que parece que são versículos que, na verdade, mostram a realidade do ponto de vista aqui. Nos chamando a uma dinâmica da salvação. A uma salvação não robótica, a uma salvação que traga compromisso, experiência de vida, realidade. Um monte de versículo. Quem crê e for batizado será salvo. Tudo isso. Aí imagina que essa pessoa, um monte de gente olhou, eu não quero nada. Outros até deram uma espiadinha, quiseram colocar a ponta do pé, mas alguns simplesmente entraram. Depois que você passou da porta, você olha para trás, tem uma outra placa. E nessa outra placa está dizendo assim, ó, você só veio a mim porque o Pai te trouxe. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Mas quem vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ao mesmo tempo, a salvação ela é totalmente de Deus, exclusivamente de Deus, mas há um compartilhar e há um convite de relacionamento. E a consequência da salvação, ela provém de Deus pela graça, mas a consequência será boas obras. Então somos salvos pela graça para as boas obras.
A salvação não é meritória. A fé não é uma causa meritória, mas ela é uma causa instrumental, por meio da fé. E é possível que o ser humano, assim como ele vive no pecado, se relaciona com o pecado e vai destruindo, ele pode se relacionar com a salvação, se separando para Deus e, consequentemente, se separando do pecado nesse processo santificador. Agora, veja, a salvação está em Cristo, a vida está em Cristo. A verdade sobre isso está na palavra de Deus. Na hora que o ser humano decide abandonar essa verdade, conhecendo ela, voluntariamente, conscientemente, ele se volta contra isso, ele está apostatando. Na Bíblia, ele é sempre um estado final. Ele é um estado extremo. Ele não é uma condição para todos. Apostatar sempre está naquele estado, o pior estado que um ser humano possa chegar. Em Hebreus, inclusive, você pode pegar o capítulo 2, mas quando chega no capítulo 6, fala de um estado sem retorno. E não porque Deus não possa salvar, mas porque essa pessoa não quer Deus e não quer a salvação. Completamente. É difícil, como eu disse no começo da minha fala aqui, a gente lidar com isso, mas ela é uma realidade bíblica. O autor usou um termo muito bom aqui, falando sobre a palavra, você pode ver na sua lição aí, ó, advertência. Diz assim, nas Escrituras também encontramos uma grande advertência. É como se Deus dissesse, cuida. Todos correm esse risco. A apostasia é, eu pratico tanto o pecado, eu vivo tanto no pecado, que a verdade, a salvação, ela não é mais interessante para mim. Alguém disse pro pastor Billy Graham assim, se eu pecar, Deus perdoa? Ele disse sim. Mas se eu pecar de novo, Deus perdoa? Se arrependeu e pediu perdão e abandonou o pecado? Sim, perdoa. Mas se eu pecar e ele me perdoa? Perdoa. E se eu pecar de novo? Ele disse, Deus perdoa sempre. O problema é que chega uma hora que você acha que você não precisa mais de perdão de Deus. Aí fica sério. E quando você se afastar de Deus, conhecendo a verdade, na linguagem de Hebreus, tendo experimentado isso, aí você chega num estado em que é como se fosse um tecido, um órgão, um membro, talvez até melhor é um tecido, um músculo do corpo que cauterizou, que necrosou, que perdeu a vida. Existe um caminho, e esse é um aspecto de salvação muito sério, sem volta, em que o ser humano nunca mais achará necessário. A Bíblia aponta para esse estado, aponta para essa realidade e aponta para um justo juízo de Deus para essas pessoas. Parece-nos com muito cuidado o que aconteceu com o diabo, que sem dúvida é o maior apóstata, que não quer mais, que vive totalmente nas trevas, no mal, que não sente necessidade de salvação, não produz nada que é bem. Por isso, o compromisso com Deus, obedecer à verdade, e aqui eu vou um pouquinho além, se vocês me permitirem, eu sei que o horário está já no limite, mas eu queria falar sobre a importância das pessoas congregarem, ouvir o ensino da palavra de Deus, pedirem perdão uns aos outros, perdão ao Senhor, ter uma vida constante de oração, não apenas no templo, tem que estar no templo ouvindo palavra, ceando para ter saúde. É por isso que tem muita gente que dorme e morre espiritualmente, não discerne que somos um corpo, que precisamos um dos outros, e aí ele está indigno nessa mesa do Senhor. Se você não é ensinado, se você não ouve a palavra, se você não ouve coisas que edificam, se você brinca, e eu preciso dizer isso com muito temor, não brinque com o Espírito Santo, com os dons. Nós estamos em uma geração que brinca com o Espírito Santo, que imita dons espirituais, gente que acha que pode estar em Jesus e que pode estar no pecado, que pode estar, e eu não estou falando de falhas, todos temos falhas, eu estou falando de um pecado consciente e voluntário. Pense em apostasia como um estilo de vida contrário a Deus consciente. Você corre o risco de, em dado momento, se esfriar tanto, morrer tanto, que você nunca mais vai querer Deus. E aí, nesse caso, a Bíblia fala, tem vários textos que ele cita aqui, você pode estudar cuidadosamente cada um deles, a condenação eterna é certa. Por isso, o conselho bíblico é, Deus é Salvador, mas você tem compromisso.
e o seu compromisso é a consequência voluntária, consciente e responsável, que você entendeu que não merece nada. E por isso, servir, ter um ministério, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, perdoar, amar, doar, ofertar, dizimar, entregar sua vida, isso é apenas uma consequência, é um privilégio, uma oportunidade que nós temos. Tenha compromisso com Deus. Aproveite nesse momento, revisite em oração a tua realidade, convide o Espírito Santo. E se for preciso, vale a pena perder tudo. Sabe, é melhor entrar na linguagem metafórica de Jesus, dura, sem algum membro, sem os olhos, alguma coisa no reino, do que você inteiramente se perder. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. O convite é, venha e permaneça. Quem estiver ligado na videira vai receber nutrição e vai produzir vida. Mas veja, o ramo não produz vida em si mesmo. Você tem que permanecer nele e ele em você. E isso acontecerá se a palavra dele estiver em você. Se você permanecer no amor, unido ao Cristo, ao corpo de Cristo que é a igreja, ouvindo a palavra e se alimentando. Não brinque, você que está assistindo agora, com a verdade. Não zombe, porque terrível, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse último subponto, do terceiro ponto, a promessa, segurança e salvação, nós vimos que a base da promessa da salvação é Cristo, ele é a nossa base, a gente até comentou aqui que estamos em cima, né? Pensamos também sobre essa apostasia individual, né? Que muito bem explicada aqui, pastor Rômulo, e agora pensando na promessa e a segurança da salvação. Pastor Rômulo, eu deixo contigo esse ponto. A segurança da salvação, ela é uma realidade porque é Cristo que nos prometeu, e isso nos traz esperança, porque se a salvação dependesse de nós ou fosse gerada por nós, poderíamos estar salvos de manhã, à tarde não. Deus não muda de opinião, o meio de salvação, o Salvador. A segurança é porque o Senhor prometeu e Ele a cumprirá. A salvação, então, já é uma realidade em nós hoje. E ela será plena no retorno de Cristo. Será eterno. Nós não estamos parcialmente salvos, talvez salvos, e um dia poderemos gozar da salvação. Não, quem está em Cristo, se mantém em Cristo, está lavado pelo sangue, o Espírito Santo habita nele, um dia ele estará com o Senhor. Nós temos essa convicção, que nós o veremos como ele é. Então a segurança da salvação é uma realidade por causa da natureza e daquele que a prometeu. Está em Cristo, ele é eterno, tanto que a salvação precede a queda. Tudo só se mantém, só foi criado, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O sangue já era efetivo. Todas as coisas se mantêm nele. Temos a segurança da salvação, porque ele é eterno, todo-poderoso, e porque cremos na realidade dessa promessa, que estaremos eternamente. Novo nome, novo corpo, novo céu e nova terra. Deus é fiel para completar a salvação. Que segurança maravilhosa. E Denilson, algum comentário de conclusão? Pastor, eu acho que é importante, né, em cima disso que o pastor Rômulo acabou de citar, essa condição de ter a salvação eterna. Uma vez que nós somos conduzidos e aceitamos a Cristo e recebemos de Cristo essa condição de ser salvo, ter essa segurança e essa certeza de vida eterna é o que nos traz esperança. Porque nada adiantaria a fé, nada adiantaria nós estarmos nos colocando diante de Deus, dizendo que aceitamos Ele, confessamos em nosso coração, temos boas obras, mas se não existisse a certeza que Cristo veio, nos salvou e nos predestinou para essa salvação, que gozo será podermos estar com o Pai e junto dele podemos cantar hosana, louvado seja Deus das alturas. Essa é a nossa esperança e é a certeza da salvação, por isso que nós estamos aqui. A lição ela vai dizer assim: assim os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 de João, a carta, capítulo 5, versículo 13, vai nos dizer: e essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que promessa de segurança maravilhosa. Pastor Rômulo, evangelista Edenilson, gratidão a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Muito bom tê-los aqui.
O auxílio didático, para a gente concluir essa lição, diz assim: por isso não devemos negligenciar o estudo da palavra de Deus, a oração, o jejum e a comunhão com os santos que, em entrelinhas, comentamos aqui hoje. Então nós concluímos a lição de hoje, a lição de número 5, falando sobre a promessa de salvação, pensando nessa promessa gloriosa. E eu quero louvar a Jesus pela sua vida, pastor Romo, pela sua vida, uma vez mais, evangelista Edenilson. Deus Amém. abençoe por terem disponibilizado tempo para estarem aí comentando. Com certeza, aqueles que serão alcançados com essa programação serão abençoados e edificados. Deixo um convite para vocês para assistirem a sexta aula do quarto trimestre, que essa sexta aula é a promessa de cura divina. Você pode acessar através do nosso YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também plataformas digitais, esse conteúdo. Uma vez mais eu peço para que você que nos ajude compartilhando, se inscrevendo. Você pode também assistir pela TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro. Você pode ter acesso a esse conteúdo todos os dias das 15 às 16 horas. Louvamos a Deus pela vida de todos, agradecemos uma vez mais. Vamos orar a Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela oportunidade de uma vez mais, Senhor, podermos falar do seu amor através da Escola Bíblica Dominical, deste programa. E quero, Senhor, pedir a Ti que aqueles que estão sendo alcançados, Pai, aqueles que estão inscritos, que comentam sempre lá no nosso canal, que têm comentado que esse canal tem sido bênção, o meu desejo, Pai, é que o Senhor os alcance, abençoe eles, bem como aqueles que pela primeira vez estão nos assistindo. Continua abençoando o pastor Rômulo, a sua casa, o seu ministério, tudo que lhe envolve, bem como o evangelista Edenilson, Pai, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, tudo que envolve teu filho, a TV Mão Amiga, nosso pastor presidente, nossa diretoria e a Escola Bíblica Dominical. Pai, nós oramos pedindo as tuas bênçãos e as tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, 2024 é o ano da intimidade com Deus.